Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ian Freitas. Eu sou pastor da Igreja Convergir e Deus colocou no meu coração a respeito desse curso, a respeito daquilo que Deus tem ministrado no meu coração quando nós iremos falar sobre cura divina, né? É um assunto muito importante, muito essencial para aquilo que nós iremos estar estudando durante esses dias, durante essas terças-feiras, porque a palavra de Deus é bem clara sobre cura divina, né? A respeito de qual é a vontade de Deus sobre cura. E eu creio que para esse momento que nós estamos vivendo, para esse momento que nós estamos passando, cada ensinamento a respeito disso é vital para que nós possamos aprender, conhecer e viver à altura daquilo que o Espírito Santo está preparando para nós. Então, eu quero poder te convidar nesse momento a abrir seu coração, a abrir sua mente, né? Permitir com que cada ensinamento da palavra de Deus, permitir com que cada coisa que vai fluir através daquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração, e que vocês possam permitir que essa palavra entre em vocês, que essa palavra queime dentro de vocês, porque muitos paradigmas vão ser quebrados, coisas que nós aprendemos dentro de uma estrutura religiosa vai ser quebrado, porque todo achismo humano, toda opinião humana, tudo aquilo que não provém do Senhor vai cair por terra para que a autoridade da palavra seja estabelecida em nosso meio. Então, eu peço para que você nesse momento fique com a palavra de Deus, para que você atente ao seu coração, atente a sua mente para aquilo que Deus vai fazer através da nossa vida, por meio dessa live, por meio dessa palavra poderosa que o Espírito Santo está preparando para mim e para você. Então vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, onde você está na sua casa, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado por esse momento, Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor está preparando em nós e através de nós, por meio dessa live, para que nós possamos fluir, Pai, baseado em toda a autoridade que existe em Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de quem o Senhor é, para que nós possamos compreender tudo que a Sua palavra diz a respeito de cura divina. Obrigado por esse momento e que a Sua palavra flua em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém. Eu acho interessante o que nós vamos falar aqui nessa aula, porque cura divina é um assunto muito interessante, é um assunto essencial, né, nos nossos dias, é um assunto que nós precisamos aprender mais. E a primeira coisa que eu quero poder falar com vocês é que a cura divina ela é uma promessa do Senhor. Ela é uma promessa feita pelo Senhor Deus desde os dias de Israel no deserto, né? Lá em Êxodo capítulo 15, no versículo 26, a Bíblia fala que Deus se apresenta para a nação de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. E é muito interessante porque ao decorrer da história, nós vamos ver Deus se apresentando, Deus mostrando e se revelando com o seu caráter como aquele que cura, né? O Senhor que nos sara. E é por isso que eu peço para que você atente a sua mente para cada ensinamento que será passado, para que vocês possam viver e fluir à altura daquilo que Deus está preparando para nós. A questão é que a presença de Deus entre o povo naquela época, né, lá em Êxodo 15, quando Deus se apresenta como o Senhor que nos sara, a presença de Deus entre o povo era a garantia da provisão e da saúde. Por exemplo, lá em Êxodo 15, 23, versículo 25, ele mostra que Deus estava provendo a saúde, Deus estava provendo a cura em todos os aspectos, seja físico, espiritual e emocional. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam para esse ensinamento, para essa aula, é vocês compreenderem que Deus se apresenta, Ele mesmo está se revelando a nós como o Senhor que nos sara. E eu quero que vocês grifem isso, eu quero que vocês gravem isso na mente de vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, Ele é o Senhor que nos sara. Mas antes de qualquer
antes que qualquer pessoa possa ter uma fé inabalável para obter cura, antes que qualquer pessoa possa obter uma fé que não se abala para obter cura, ela deve se despojar, ela deve se esvaziar de toda a incerteza quanto à vontade de Deus nesse assunto. Eu não posso falar sobre cura, né? Você não pode exercer fé na cura enquanto você não se esvaziar, enquanto você não se despojar de toda a incerteza, de toda a dúvida que te impede de viver à altura daquilo que a palavra de Deus te garante. E é por isso que nesse momento, antes mesmo de eu ensinar vocês sobre como orar por cura, como exercer fé, nós precisamos conhecer um pouco da palavra, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus vai nos falar a respeito disso. E é por isso que antes da gente ter uma fé inabalável para orar por cura e ver pessoas sendo curadas, para ver a gente mesmo sendo curado, primeiramente o que você deve fazer é se despojar de toda a incerteza, é retirar de você tudo aquilo que possa impossibilitar que você venha conquistar a cura. Amém? Então, antes de você exercer fé para a cura, você precisa conhecer o ensino claro das Escrituras. Deus deseja curar o corpo humano, tanto quanto Ele deseja salvar a nossa alma. Por que nós temos tanta facilidade de entender que nós somos salvos, mas por que a gente tem tanta dificuldade de entender sobre cura? Porque nós vemos muito por aí as igrejas pregando muito sobre salvação, não que isso seja errado, nós pregamos sobre o homem ser salvo, isso é bíblico. Porém, a gente é muito extremista, às vezes a gente enfatiza muito um assunto e negligencia o outro. Então, tanto quanto a salvação quanto a cura são assuntos que estão ligados um ao outro. O mesmo Deus que nos salva é o mesmo Deus que nos cura. O mesmo Deus que se apresenta como aquele que salvou você, que morreu por você, que se entregou por você, é o mesmo que quer que você viva uma vida sarada, uma vida saudável, uma vida curada. E é por isso que nessa aula nós vamos compreender um pouco mais sobre isso. O ensino claro de que Deus, o ensinamento sobre cura é tão pequeno, né? Ele é tão... às vezes a gente tem pouco conhecimento acerca dessa área, exatamente porque nós não estamos conhecendo a palavra, nós estamos fugindo daquilo que as Escrituras nos garantem a respeito de cura, e nós precisamos aprender, né, a viver à altura dessa palavra, a viver à altura daquilo que a palavra de Deus nos garante. E é por isso que a fé para apropriação, a fé para apropriação das promessas de Deus e o resultado de conhecer a sua palavra é agir de acordo com ela. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem por quê? Porque eu ouço a palavra. Então, como é que eu faço para exercitar a fé? Ouvir a palavra. A questão é, como é que eu vou ter fé para a cura se eu não conheço na palavra qual é a vontade de Deus para a cura? Vocês estão conseguindo compreender? É por isso que nós precisamos entender um pouco mais a respeito desse assunto. E é por isso que o Espírito Santo, Ele quer nos dar essa informação, Ele quer nos guiar nesse momento, né, através dessa aula. E eu quero já falando para vocês que essa aula é apenas uma introdução, né? Eu quero poder introduzir um assunto para vocês que nas próximas aulas nós vamos poder ser um pouco mais claro, especificar um pouco mais. Porém, eu quero poder introduzir para vocês um pouco sobre esse assunto, porque muitos cristãos, talvez você que está me assistindo, né, você que está acompanhando essa aula, muitos cristãos, em vez de dizer, ore por mim, eles precisam aprender a pedir o seguinte: ensina-me a palavra de Deus, para que eu possa cooperar de forma inteligente para a minha recuperação. Às vezes você se encontra num comodismo que você só quer pedir para que as pessoas orem por você, às vezes você não se posiciona em orar. A primeira coisa que você precisa pedir é: me ensina a palavra, eu quero aprender a palavra. O nosso primeiro desejo e foco deveria ser aprender mais a respeito do que a palavra de Deus nos garante, do que a palavra de Deus quer que a gente viva. Amém? E é por isso que eu quero que vocês entendam cada assunto que será discutido aqui, né? Para que vocês possam cooperar de forma inteligente, né, e viverem à altura daquilo que Deus garante. Vocês precisam entender isso. Vocês necessitam
aprender um pouco a respeito da palavra, porque eu quero poder explicar para vocês que a doença, ela entrou no mundo após a queda do homem. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 26, Deus estabelece a humanidade, ele coloca Adão e Eva no jardim. Não existia naquela época doença, não existia enfermidade, não existia nenhum mal, né? O pecado, quando o pecado entrou na humanidade, como ele veio as suas consequências, e uma das consequências do pecado é a doença. Mas para frente nós vamos entender que uma das maldições da lei era a enfermidade, baseada em Deuteronômio capítulo 28. Você que está tomando anotação, você que está fazendo notas, fique à vontade para anotar, né? Logo depois dessa aula, esse vídeo vai continuar aqui no canal. Então, mas eu quero que vocês entendam isso, né? Que o pecado trouxe com ele algumas consequências. E algumas consequências que o pecado trouxe foi a doença, foi a enfermidade. Porque a doença entrou no mundo após a queda do homem. O pecado de Adão e Eva introduziu a morte, a enfermidade, a debilidade na humanidade. Porém, a soberana vontade de Deus não incluía a doença na criação. A primeira coisa que você precisa entender, toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus deseja para o homem, estava incluso na criação, antes do pecado. Aquilo que Deus estabeleceu quando Ele cria a terra, nos 6 dias que Ele cria a terra e o homem, Deus estabelece o homem, coloca o homem para governar sobre a terra, Ele coloca o homem para exercer domínio. Tudo aquilo que incluía a soberana vontade de Deus estava na criação. Aquilo que veio como consequência do pecado não está incluso na vontade soberana de Deus. Então, é isso que a igreja e é isso que nós, como cristãos, precisamos compreender. A doença não está inclusa na vontade soberana de Deus, da criação, porque a doença ela veio como consequência do pecado. E a nossa função como igreja, e a nossa função hoje em dia, é viver essas realidades e entender que, ao estar em Cristo, nós voltamos a desfrutar de tudo aquilo que Ele garantiu para que nós possamos voltar a ser como era no jardim. Amém? E é por isso que, no entanto, quando o Senhor Deus reúne, o povo de Israel, Ele lhes fez a promessa de que enquanto houvesse culto sincero no deserto, haveria alimento, água e cura. Logo depois que Deus chama Moisés para que Moisés pudesse voltar, logo depois que Moisés pudesse resgatar o povo de Israel do Egito, a Bíblia vai dizer que Deus, logo depois de eles saírem lá, que eles colocaram o sangue no umbral das portas, e o povo sai. Lá em Êxodo 15:36 é quando eu falo para vocês que Deus, Ele se apresenta como o Senhor que nos sara, E aí Deus promete, Deus Ele está cumprindo, o direito do povo poder viver a cura, do povo poder viver essas realidades. A primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente vai falar sobre cura, agora que a gente já compreendeu essa introdução, comenta aí se vocês estão gostando, comenta aí se está ficando bom, se o som está bom, E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Jesus ele nunca ensinou sobre cura. Talvez você vai me ouvir agora e você vai falar, como assim, Jesus nunca ensinou sobre cura? Como assim que Jesus nunca ensinou sobre cura? Por que Jesus nunca ensinou sobre cura? Porque Ele ensina sobre o Evangelho do Reino e a autoridade que acompanha o Reino, E Jesus ele nunca ensinou sobre cura. Você nunca vê Jesus ensinando sobre cura, como curar a pessoa. Você vê Jesus ensinando sobre a autoridade o tempo inteiro, Ele ensina o Evangelho do Reino e a autoridade que acompanha, o Reino de Deus. Ele ensina sobre união, comunhão, relacionamento com Deus. E nenhum dos apóstolos ensinou cura, porque eles escreveram epístolas que explicaram a nossa união com Deus através de Jesus Cristo. Então, no começo desse curso, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Ele ensina o Evangelho do Reino e a autoridade que acompanha esse Evangelho. Ele ensina a união, comunhão, relacionamento, e nenhum dos apóstolos ensinou sobre cura. Eles sempre ensinam sobre a autoridade de Deus em cima da cura divina. Lembrando que esse curso aqui, essa primeira aula, ela é só uma introdução, Eu quero só introduzir o curso com vocês, porque a partir da próxima semana nós vamos entrar em assuntos bem específicos em
aspectos bem interessantes a respeito da cura. Porém, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso: Jesus nunca ensinou sobre cura. Ele ensina o evangelho do reino, né? Ele ensina a autoridade que acompanha. Você vê sempre Jesus falando sobre autoridade, você vê Jesus falando sobre poder, você vê Jesus falando sobre o nome dele, né, que é toda autoridade. Mas você não vê Jesus falando, é assim que cura, tem que impor a mão, tem que fazer isso, tem que fazer dessa forma. Não. Por quê? Porque a cura, ela tem muito mais a ver com a autoridade. Então, isso para mim é muito interessante, isso para mim é muito fenomenal, porque as epístolas de Paulo, elas foram escritas, por exemplo, para corrigir falhas. E ele fez isso para explicar o que Cristo realizou em nosso favor. Gálatas 6, no versículo 15 diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Porque Jesus Cristo, ele é o mesmo hoje, ele foi o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? Jesus Cristo é o mesmo todos os dias, em todos os lugares e para todas as pessoas. Ele não mudou e os seus milagres ainda são para hoje. Lá em Hebreus capítulo 13, no versículo 8, a Bíblia vai nos falar que ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, nós precisamos entender isso, que Jesus ele nunca ensinou sobre cura, né? Jesus ensina sobre a autoridade do reino e sobre essa autoridade que eu e você temos, porque a autoridade no nome de Jesus, né? Você aprender a exercer a autoridade é o que vai acarretar, é o que vai fazer com que você flua em outras áreas, é o que vai fazer com que você flua em milagres, flua em curas, flua em diversos assuntos, né? Porque quando você entende sobre a autoridade, você entende sobre tudo que você carrega. E isso para mim é fundamental, né? E eu queria poder começar explicando para vocês a respeito da autoridade final, porque se eu estou falando sobre autoridade, né? Se eu estou falando sobre cura divina, a gente precisa entender um pouco da autoridade final, a autoridade da palavra de Deus. Eu falei para vocês que não tem como exercer fé, não tem como eu ter uma fé que se apropria, uma fé inabalável, enquanto eu sou negligente, enquanto eu os ensino das Escrituras, enquanto eu não conheço a vontade clara de Deus a respeito daquilo que está escrito na palavra. Amém? A primeira coisa que vocês precisam entender, e esse é um tópico da introdução, mas se vocês quiserem anotar aí, é autoridade final. Coloque aí, autoridade final. A palavra, ela é a nossa autoridade final. Por quê? A palavra de Deus, ela está acima de tudo que existe. Ela está acima de tudo, ela está sobre todas as coisas. As nossas experiências, tudo aquilo que nós vivemos, deve ser julgado pelas Escrituras, e não as Escrituras serem julgadas pelas nossas experiências. Eu não posso definir a palavra por aquilo que eu passo. Eu preciso pegar aquilo que eu vivo e levar diante da palavra, para que aí sim, com luz bíblica, com a luz da palavra, eu possa entender o que eu preciso fazer na minha vida. E é por isso que eu preciso que vocês entendam que a autoridade final está sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela permanece no céu para sempre, né? E nós, como cristãos, devemos aprender a estabelecer essa palavra na terra. Mas para que eu possa estabelecer essa palavra na terra, eu preciso conhecer ela. Amém? Lá em Salmos capítulo 119, no versículo 89 a 92, a Bíblia vai dizer o seguinte: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenanças, porque todos estão teus servos. Se a tua lei não for dada, há muito que pereceria na minha aflição. Repare no versículo 89 do capítulo 119 de Salmos, que diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A própria Bíblia está nos dizendo, está nos garantindo que a palavra de Deus, ela permanece nos céus. A palavra do nosso Senhor, ela permanece nos céus. Ela é a nossa autoridade máxima. A palavra está acima de tudo que existe. Está acima do problema, está acima da dificuldade, está em cima da doença, está em cima das circunstâncias, está em cima do que você pensa, está em cima da nossa opinião, está em cima dos nossos achismos. A palavra de Deus, ela é maior, ela é soberana, ela permanece nos céus. Observe que a palavra de Deus está dizendo que ela permanece para sempre, porque a palavra de Deus, ela é espírito, ela é espiritual. A palavra de Deus, ela é eterna, e isso nunca mudará.
O que diz hoje será dito daqui a 100 anos, né? O que foi dito há 200 anos atrás na palavra é a mesma coisa que é dita hoje, é a mesma coisa que vai ser dita daqui a 200 anos, porque a palavra de Deus ela permanece a mesma, ela não muda, né? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. E o que diz hoje vai continuar sendo dito eternamente. Então, compreenda o seguinte: você não vai fazer Deus mudar de ideia para concordar com você. É você que deve concordar com Ele. É você que deve mudar de pensamento para concordar com a palavra dele. Não espere que a palavra de Deus seja rebaixada para concordar com aquilo que você pensa, com aquilo que você passa. Você que precisa mudar a forma de pensar, renovar a mente baseada na palavra, para concordar com as Escrituras. Porque eu falei que vocês precisam abrir o coração de vocês para tudo aquilo que vai ser dito. Muito ensinamento errado vai ser quebrado, muito paradigma vai ser destruído, muita coisa que você ouviu com o decorrer do tempo, coisas que o próprio Satanás colocou em você, colocou na sua cabeça, precisa ser destruído para que a luz da palavra tome o lugar verdadeiro em nós, para que aí sim nós possamos viver cada realidade que ela nos garante. Então entenda isso: você não fará Deus mudar de ideia para concordar com você. É você que vai mudar de ideia a partir dessa aula para concordar com Deus, para concordar com a sua palavra. Você deve mudar a sua mente. Amém? É por isso que a palavra de Deus ela permanece, né? A palavra hebraica para cá, a palavra permanecer, né? Aqui do Salmo 119, versículo 39, é a palavra hebraica natsab, né? Ou nautsab, que significa se posicionar, uma posição, né? Foi colocado no limite supremo. Ela representa algo que está estabelecido, né? Algo que está encarregado, está numa posição melhor. Então a palavra de Deus, que é a palavra nautsab no hebraico, é a palavra de uma posição de autoridade, uma posição suprema. Existe uma supremacia na palavra, uma autoridade máxima, que nós precisamos entender que essa palavra está acima de tudo, de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade, de qualquer coisa que eu e você possamos enfrentar ou passar. Então isso significa que Deus estabeleceu a sua palavra como limite, além do qual nenhum cristão deveria ir, né? Então, o nosso limite é a palavra de Deus. Ou seja, nós não devemos passar desse limite. Nós precisamos ter a palavra como limite máximo. Não permite com que opiniões humanas, não permite com que experiências humanas sejam maiores que essa palavra. O seu limite, você que está me ouvindo aí, o seu limite é e sempre será a palavra de Deus. Amém? Lá em Isaías capítulo 55, no versículo 11, a Bíblia vai dizer o seguinte: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Repare que a Bíblia está falando que tudo aquilo que sai da boca de Deus não volta para ele vazio, antes se cumpre naquilo que lhe agrada. Toda palavra que sai da boca de Deus, toda palavra que sai da boca do nosso Senhor, ela não voltará para ele vazia, antes ela será cumprida naquilo que lhe agrada. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender como igreja. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos compreender. A palavra de Deus, né, ela está sendo cumprida na minha e na sua vida. Então, ela não sairá da nossa boca, ela não voltará para mim vazia, antes ela fará o que nos apraz, ela prosperará naquilo para o qual foi enviada. Então, a autoridade da palavra ela está acima de tudo, ela está acima de qualquer coisa, está acima de qualquer circunstância, e eu creio que você vai entender um pouco mais sobre isso. Agora, eu quero fazer com vocês uma abordagem científica, né? Por exemplo, a ciência determina que a menor partícula que existe é uma partícula de luz, né? Mas também determina que a partícula de luz ela é composta por dois átomos de som, né? Por dois componentes menores que são dois átomos de som. Dois átomos de som. Isso que eu estou falando é uma abordagem científica, comprovada cientificamente. E você já viu como que a ciência coopera com a palavra, né? Então, eles acreditam que esses dois componentes menores que formam a partícula de luz é o que a gente pode conhecer como duas ondas sonoras. Então, a minha hipótese é essa. Lembra lá na criação, lá em Gênesis 1, quando disse que no princípio
criou Deus a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. A primeira vez que Deus libera uma palavra é em Gênesis 1, versículo 3. Haja luz. E houve luz sobre a terra. Repare, eu disse para vocês que a menor partícula que existe é uma partícula de luz. E uma partícula de luz, ela é formada por dois átomos, por dois componentes sonoros, né, que formam uma partícula. E a primeira palavra que Deus libera no princípio é haja luz. Duas partículas de som que formam a luz e liberam sobre a terra. E naquele momento a luz passa a iluminar tudo que existe na terra. Então a palavra de Deus foi liberada, e a palavra de Deus se cumpre, não volta para ele vazia, antes dela se cumpre. Então você vê a autoridade que a palavra carrega. Amém? E é por isso que a expressão correta, né, no hebraico e na versão judaica, por exemplo, eu uso a Bíblia judaica, por exemplo, na sua versão pode estar escrito haja luz, sendo que na verdade não é haja luz. Na verdade, na versão inglesa, King James, é a expressão be the light, que significa seja luz, né? Porque parece que Deus está querendo criar a luz, porque quando a gente escuta a expressão haja, parece que Deus está querendo dizer o seguinte, né? Como se a luz não existisse, sendo que Deus é a própria luz, e o próprio Jesus é a luz ali naquele, porque Jesus é o verbo. Lembra de João 1 que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é o próprio Cristo. Então o Cristo em forma de palavra, o verbo é liberado. E naquele momento, né, quando a Bíblia está falando haja luz, se você muda um pouco a entonação, tenta entender diferente, como se fosse assim, haja, no sentido de agir, ou seja, luz, seja o que você foi chamada para ser. Luz, seja luz, haja luz, ou seja, haja, seja aquilo que você foi chamado para ser. Na versão King James, em inglês, a Bíblia está falando sobre isso. Então, a ciência nos diz que o universo ele está se expandindo em todas as direções. Eu creio que se você pudesse ir para um lugar onde a luz não alcançou, haveria um tempo que você ia experimentar essa luz chegando. Sabe, neste momento a luz, ao ser a luz de Deus, a palavra de Deus ela continua seguindo adiante, a luz continua fluindo em você, a palavra de Deus continua sendo cumprida, ela só voltará para Deus quando ela for cumprida de forma plena, sabe, quando a luz preencher tudo que existe, quando essa palavra preencher, aí sim ela voltará para Deus. Então a luz ela está sendo aquilo que ela foi chamada para ser, aquilo que Deus liberou. Perceba que Deus disse para a luz ser uma vez, e ela continua funcionando até hoje. Ela continua sendo até hoje. Deus diz uma vez para toda a criação. Deus não precisa todos os dias mandar o sol se pôr. Deus não precisa todos os dias mandar o rio correr, mandar a árvore frutificar, porque Deus liberou uma palavra sobre a criação. Deus liberou um haja sobre a criação. E até hoje a criação continua correspondendo a essa palavra. Até hoje a criação continua sendo fiel a essa palavra. Amém? Deus não precisa se levantar todas as manhãs para dizer a terra, para dizer a lua, para dizer ao sol, né? Ele disse uma única vez. E tudo isso continua acontecendo. O princípio aqui é que Deus só precisa dizer algo uma única vez para que isso passe a acontecer. Porque Deus não precisa decretar que qualquer humano seja curado. Ele já decretou que nós somos curados. Lá em Isaías 53, versículo 5, quando ele disse que por suas pisaduras nós fomos. A palavra, a expressão, o verbo está no passado. Nós já fomos, nós não seremos, nós já fomos sarados. A palavra já foi liberada, sabe? Então, se Deus liberou isso sobre a criação e até hoje a criação continua cumprindo, por que por muitas vezes você ainda espera Deus ficar falando da hora? Deus, ele quer que com essa aula você entenda que aquilo que ele tinha que liberar sobre a sua vida já foi liberado. Aquilo que ele tinha que fazer já foi feito. Aquilo que ele tinha que cumprir já foi cumprido em Cristo Jesus. Sabe? Nós já somos curados. A autoridade da palavra ela está acima de tudo que existe. Então Deus não precisa decretar que qualquer humano seja curado, porque nós já somos curados. Nós já somos sarados. Ele já disse e isso é um fato. Agora cabe a nós cristãos estabelecerem a palavra de Deus
Cabe a mim, cabe a você estabelecer essa realidade, aprender cada detalhe que nós vamos aprender durante essas aulas a respeito da palavra. Cabe a nós cristãos estabelecer a palavra sobre a terra, através da remoção das obras do inimigo, sabe, do corpo dos seres humanos. É através da palavra de Deus que nós vamos estabelecer a realidade de cura. É através dessa autoridade máxima, da autoridade final da palavra, que está acima de tudo, que nós vamos estabelecer cada realidade sobre a humanidade. As pessoas podem experimentar, você pode experimentar. O problema é que, por muitas vezes, a sua fé não pode ser exercida porque você conhece pouca palavra. Muitas pessoas dizem ter fé, mas não tem. Por quê? Não existe fé sem palavra. O que fundamenta a fé e o que dá força e estrutura para a fé é a palavra. Porque não existe fé na fé. Você não tem fé na fé. A fé se baseia na palavra. Se você não conhece a palavra a respeito de cura, não tem como você exercer fé sobre cura. Por isso que às vezes muitas pessoas oram por pessoas e as pessoas não são curadas. Por quê? Porque essa fé não tem fundamento na palavra. Porque essa fé, ela está fraca, ela está vazia, ela está morta. E é isso que você precisa entender. E cabe a nós, como cristãos, enfatizar a vitória que Deus conquistou sobre o inimigo. Cabe a nós enfatizar, com a luz da palavra, a vitória que Jesus conquistou para nós sobre Satanás, sobre o diabo, sobre as enfermidades na cruz. Deus não precisa fazer nada para efetuar a cura de qualquer pessoa. Ele já decretou, ele já efetuou em Cristo. Amém? É por isso que lá em Salmos 138, no versículo 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. A palavra de Deus está engrandecida. Salmo 138, versículo 2. A palavra de Deus está engrandecida, ela está acima de tudo, de todas as coisas. Deus conectou para sempre manter a sua palavra com o seu nome. Repare que o nome de Deus e a sua palavra são as mesmas coisas. Ele prometeu, ele conecta e mantém para sempre a sua palavra com o seu nome. Então as duas são a mesma coisa. Amém? E é por isso que nós precisamos entender isso. Sabe, entender a natureza de Deus, entender como o nome de Deus revela o seu caráter. Ele é Jeová Rafá, ele é Jeová Shalom, ele é Jeová Nissi, ele é o Deus que é a nossa paz, é o Deus que é a nossa provisão, ele é o Deus que é a nossa cura. Cada nome redentor de Deus revelado no Antigo Testamento aponta para uma característica do seu caráter. Sabe, Malaquias capítulo 3, versículo 6 fala: porque eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13, como eu falei, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Salmo 119 é um salmo que eu quero que vocês leiam durante esse tempo. É o maior salmo, é o maior capítulo que existe na Bíblia. Existem mais de 150 versículos. Leiam o Salmo 119, porque o Salmo 119 inteirinho, ele representa a palavra de Deus. Ele vai falar sobre a supremacia, sobre a importância da palavra de Deus e sobre a autoridade que ela carrega. E é por isso que nós precisamos compreender, antes mesmo de... É por isso que essa aula é uma introdução, para que vocês compreendam sobre a autoridade que existe na palavra e como essa autoridade está acima de tudo. Amém? Para que vocês possam viver a realidade disso. Lá em Lucas capítulo 1, eu vou dar diversos versículos para que vocês possam ter base bíblica, não achismos, não opiniões humanas. O Lucas 1, versículo 38 diz: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Repare que tudo aquilo que a gente precisa pedir para Deus, para se cumprir em nós, precisa ser segundo a palavra. O que vai se cumprir em mim e em você deve ser segundo a palavra de Deus, não segundo uma opinião humana, não segundo um achismo humano. Amém? E é isso que eu e você precisamos entender. João 17, versículo 17, a palavra diz: santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Olha o que Deus está falando: santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nós precisamos ser santificados pela palavra de Deus, porque é pela palavra que nós conhecemos a verdade. É por essa verdade que nós somos guiados, e é por essa verdade que nós vamos viver uma autoridade divina sobre cura. A partir dessa aula, a partir desse curso,
expulso, a partir de hoje você já vai começar a experimentar, sabe, recusa o que você pensa, recusa esses pensamentos errados, recusa a opinião humana, recuse os achismos, para que a palavra por si só baixe na sua vida. E é essa palavra que precisa se cumprir em você. Sabe, lá em Mateus 22, 29, Jesus diz: errados, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. O fato dos erros da nossa vida é exatamente por a gente conhecer pouco a respeito da palavra, por conhecer pouco a respeito da que a Escritura de Deus garante para mim e para você. Amém? E é isso que nós precisamos entender a respeito, nesse momento, sobre a autoridade que a palavra de Deus carrega. Lá em João, capítulo 10, para encerrar, no versículo 30 ao versículo 38 diz: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez as pedras para apedrejar, e respondeu Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. E respondeu Jesus: não está escrito, olha o que Jesus responde, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, pois se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmios, né? Porque disse que sou filho de Deus. Se eu não faço as obras do meu Pai, não me acreditei, vocês não vão acreditar, mas se as faço, vocês não crerão em mim. Crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Aqui Jesus está falando da autoridade da palavra, como a antiga aliança revelava a Cristo, como ela apontava para que ele fosse a autoridade de Deus na terra. E os fariseus naquela época estavam tão acostumados com as tradições humanas, eles estavam tão acostumados com a própria tradição, com o que eles sabiam fazer, que eles negligenciavam Jesus, o verbo vivo, o verbo encarnado. Eles negligenciavam e chamavam ele de blasfemador, porque Jesus vivia a autoridade da palavra de forma suprema, e ele prova para eles com a palavra, não com o que ele pensava em si. E olha que ele é o próprio Deus, ele poderia pensar, mas ele prova com base na Escritura. Porém, os fariseus, os líderes religiosos, estavam tão acostumados com a tradição humana, né, com a religiosidade, que eles estavam colocando essa tradição acima da palavra. E é por isso que eles viviam coisas que não agradavam a Deus, sabe? E Jesus, é por isso que Jesus fala isso, né? Credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Então, eu quero encerrar essa introdução da aula de hoje falando sobre isso. A autoridade da palavra está acima de tudo que você faz, está acima de você. É por isso que você precisa pedir para que essa verdade se cumpra. É por isso que você precisa pedir para Deus para que essa verdade se cumpra em você. E durante esse tempo eu quero que vocês leiam o Salmo 119, que vocês leiam cada versículo que foi falado aqui, anotem, se for necessário rever esse vídeo, rever essa introdução, para que vocês possam compreender um pouco mais a respeito do que o nosso Deus pensa sobre cura divina, né? Sobre esse Cristo ser aquele que cura, né? E desde já eu quero indicar um livro para vocês, que é esse livro aqui, né? Do F.F. Bosworth, Cristo é aquele que cura. Se puder, vocês comprem esse livro, porque é sensacional, a mente de vocês vai se abrir, né, para aquilo. Então, agora que eu já apresentei para vocês o que a palavra diz, né, sobre a autoridade final, nas próximas aulas nós vamos poder compreender um pouco mais, né, sobre cada princípio de cura, né, o que Jesus pensa, o que Deus é, qual é a vontade dele, por que muitas pessoas morrem, por que as enfermidades existem. Então, mas a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem era isso. Vocês precisam entender sobre a autoridade da palavra e a autoridade que vocês carregam. Amém? Porque Jesus é a palavra. Jesus, o seu nome está acima de todo nome. Deus conectou o seu nome com a palavra de Deus. E é por isso que essa autoridade está sobre você, está acima de tudo que existe. Ela permanece nos céus. E nós precisamos entender isso hoje. Né? Jesus nunca ensinou sobre cura, ele ensina sobre autoridade, porque a autoridade acompanha a cura. Né? A cura vem quando a gente entende sobre a autoridade, quando a gente aprende a exercer a autoridade que nós temos. Então, não pegue a palavra e rebaixe o teu nível, eleve o teu nível
de acordo com a palavra de Deus. Amém? Não acho que Deus vai mudar os pensamentos dele para concordar com você. A palavra não vai mudar para concordar com a sua experiência pelo que você já passou. Você precisa pegar as suas experiências, os seus achismos, para renovar isso, mudar suas ideias, para concordar com o que a palavra diz. Amém? Porque tem muita coisa que o diabo diz para você e você está achando que é Deus que falou. Toma cuidado, porque a palavra de Deus não muda, Deus não é imutável e nós precisamos compreender isso. Essa autoridade que nós carregamos e é isso que eu e você precisamos entender. Permita com que a palavra se cumpra e durante essas aulas vocês vão poder conhecer mais a respeito disso. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado por você estar nessa introdução. Na próxima aula, na próxima terça-feira, nós iremos aprender um pouco mais sobre a vontade de Deus sobre cura. Deus quer curar todos, essa é a vontade dele. Até a próxima aula. Deus te abençoe. Fique na paz, se cuida. E esse vídeo vai estar aqui disponível para que você possa assistir depois. Até mais. Fique na paz. Fique com Deus.